Neste vídeo vamos falar sobre Juan Jesus. De novo, o Galo tentou novamente o zagueiro brasileiro, será? Vamos falar sobre isso. Atacante na mira, o Atlético sondou um atacante equatoriano. E sobre Fred, o Pedro Daniel falou sobre a situação e disse que a novela está perto de acabar. Então você vai acompanhar tudo comigo, assista até o final, tá imperdível. Deixa o like agora, curte o vídeo, segue a página, confere aí se você está seguindo, né? Inscreva-se no canal, claro, clique em inscrever-se, tá bom? Bom, vamos começar com a informação do Bruno Andrade aqui na ESPN. Eu vou soltar aqui o áudio para você ouvir e a gente vai dando uma olhada aqui na matéria da ESPN sobre Juan Jesus. De novo, a matéria de hoje, tá? Vamos lá. Então vou começar pelo que mais interessa ao público brasileiro, no caso o torcedor do Galo, o torcedor do Atlético. Eu vi muita gente perguntando aí sobre o Juan Jesus, zagueiro brasileiro que terminou o contrato com o Napoli na última temporada. Tem muita gente perguntando se o Galo tem interesse e mandei pergunta aqui para uma pessoa próxima ao jogador que respondeu que sim, o Atlético Mineiro tem interesse. Mas hoje há um interesse maior do futebol europeu. Aliás, a ideia do Juan é permanecer no futebol europeu, não que ele descarte de todo o Galo. Não é a primeira opção nesse momento, essa é a linha. Tem duas ofertas do futebol europeu, uma da Udinese, ou seja, permanecer no futebol italiano, e também recentemente recebeu uma outra proposta, essa da Espanha, do Deportivo La Coruña. Então são duas propostas da Europa, uma da Itália, onde ele já lá está, no caso esteve durante muito tempo Roma e também Nápoles, a oferta agora do Deportivo La Coruña, o interesse do Atlético. O Atlético, por enquanto, não fez oferta. É uma manifestação de interesse para tentar entender se o Juan topa ou não negociar e jogar no futebol brasileiro, mas hoje não é a primeira opção. Tá aí. O que acontece, gente? O meu amigo Vadson Fernandes buscou essa informação no Atlético e disseram a ele que não procede, que o Atlético não tentou novamente contratar o zagueiro Juan Jesus. E até pela informação que trouxe aí o Bruno Andrade, né, da ESPN, ele vai ficar na Europa. Se ele quer ficar na Europa, tem proposta de clube italiano. E o Udinese não é um clube pequeno, né, é um clube interessante para ele poder ainda jogar no futebol italiano ou até mesmo ali no La Coruña. Eu acho que não tem a menor chance realmente, até porque, a não ser que o empresário do jogador buscasse o Atlético. Olha, ele resolveu voltar para o Brasil. Vocês ainda têm interesse? Mas não é o caso e não sei nem se o Atlético se interessaria nesse momento em trazer mais um zagueiro. Então, o Atlético negou o interesse, né, esse novo interesse no Juan Jesus. Para mim seria ótima a chegada de mais um zagueiro que joga ali pelo lado esquerdo. Eu acho que a gente precisa desse zagueiro, mas infelizmente não será o Juan Jesus e não deve chegar ninguém neste momento. Então vamos lá, Atlético tenta a contratação de ponta equatoriano do Sparta Praga, mas negócio é considerado difícil. O Atlético segue atento ao mercado da bola em busca de opções para reforçar o setor ofensivo do elenco comandado pelo Barba Domingues. O Galo tentou a contratação do ponta equatoriano John Mercado, atualmente no Sparta Praga da República Tcheca. Segundo o Lucas Tanaka, o Atlético buscou o jogador por meio de um empréstimo. A tentativa foi confirmada tanto por pessoas ligadas ao staff do atleta quanto pelo próprio Galo. John Córdoba é agenciado pelo empresário André Cury. No entanto, a negociação não deve avançar. O Sparta Praga tem como prioridade negociar o jogador em definitivo e não demonstra interesse em liberar mercado por empréstimo. O equatoriano foi contratado pelo clube em agosto de 2025 após se destacar em Portugal, tá? E esse John Mercado também, parece que o Vasco teve interesse na contratação dele, teria feito uma proposta bem alta, acima dos 7 milhões de euros, e teria sido recusado, tá? Pelo Sparta Praga. Ou seja, gente, chance zero, né? Praticamente aí, a não ser que tenha alguma reviravolta, mas é o Siga trabalhando, tá? Tem aí 24 anos, avaliado em 4 milhões de euros, tá aí no Sparta Praga, jogador que não esteve na Copa, né? A gente teria mais um atacante equatoriano, mas ele não esteve na Copa do Mundo, não foi convocado, mas pelas informações é um atacante aí de bom drible, boa velocidade, joga tanto pela esquerda quanto pela direita, é canhoto. O Atlético busca, né,
um atacante de lado canhoto. O Atlético até está tentando realmente, de fato, esse tipo de jogador, mas não está fácil, né? E ele já passou aí, ó, pelo Atlético Sub-20 do Atlético Paranaense, CSA, lá no comecinho da carreira, né? Mas agora no Sparta Praga ele se valorizou e dificilmente virá para o Atlético, para o futebol brasileiro nesse momento. Mas tá aí, vamos ficar de olho, quem sabe? Quem sabe as coisas mudam aí e o John Mercado não pinta no Atlético. Vamos ver, eu acredito que isso não irá acontecer, né? Quero saber a sua opinião, você conhece o atacante? Seria uma boa? O Atlético precisa de um atacante que joga pelos lados ou não? Comenta aí. Vamos falar sobre o Fred, mas antes nós vamos falar de mais um assunto aqui também. Só deixa o like aí, gente, dá essa moral, curte o vídeo, tá bom? Curte o vídeo, inscreva-se no canal e eu tô deixando embaixo aí produtos para você, produtos atleticanos aí, né? Para você poder comprar, se você se interessar por algo, compra aí pelo link, está aí abaixo, tá bom? Os produtos aí do YouTube Shopping, vale a pena. Eu separei produtos sensacionais para você, tá bom? Olha só. Tá na tela. Atlético decide vaga na semifinal em casa. O Atlético vai decidir a classificação para as semifinais da Copa do Brasil contra o Cruzeiro na Arena MRV. Data base 26/8 e volta 3/9, né? Então assim, após a decisão da Sul-Americana para o Atlético e Libertadores para o Cruzeiro, na semana seguinte já teremos a Copa do Brasil, né? Quarta, quinta-feira, né? Aí vamos ver quando será marcado. Mas vai ser um confronto, né, aí na Copa do Brasil marcado por clássicos, principalmente Atlético Cruzeiro e o Grenal, né? Tem também o Palmeiras e Santos, mas grandes clássicos mesmo, Atlético Cruzeiro e o Grenal, que vão se enfrentar, né? Quem passar aí desses dois clássicos se enfrenta na semifinal, o Atlético enfrentando o Cruzeiro, aí nas quartas de final da Copa do Brasil. Muita gente falando que foi meio estranho ali o sorteio, tudo, eu não sei. Para mim, aconteceu, mas muita gente acha que não, que alguma coisa foi feita ali para que tivéssemos os clássicos, né? O que você acha? Comenta aí. Vamos falar sobre o nosso querido Fred, porque tem notícia, tá? Tem informação aí sobre o Fred. Bom, Pedro Daniel hoje teve o evento do sorteio da Copa do Brasil. Ele deu entrevista para os jornalistas, aqui imagens da TNT Esportes. Dá uma olhada no que ele falou sobre o Fred e eu achei interessante, porque ele disse que a novela está perto de encerrar. Que bom, vamos ouvir aí. Nós estamos conversando com o Fred, né, de maneira pública aí já há muito tempo, é um cara muito identificado com o clube. Para nós seria um ganho fantástico, tá? Não apenas técnico, mas de comportamento, de performance, de identidade. A novela está perto aí de se encerrar. Espero que com um final feliz aí, como quase todas as novelas que a gente vê, mas temos que aguardar um pouquinho. Aí, tem que aguardar um pouquinho, né? Mas está próximo de um desfecho. Hoje o Fred entrou no jogo do Fenerbahçe, deu até um passe lá, que o camarada perdeu o gol cara a cara. Vai ser um passe sensacional dele. Tem muita qualidade. Vamos aguardar. Hoje ainda não teve nada. Quem sabe na live, nós vamos fazer uma live hoje sensacional, 21 horas, eu, Tanaka, Julião, o Wilder. Meu Deus, vai ser uma loucura essa live. Vai ser para maior de 18 anos. E quem sabe à noite a gente já não tem alguma definição sobre isso, porque muita gente, alguns jornalistas turcos aí, cravando que hoje era o último jogo do Fred. Então vamos ver se no pós-jogo não vai ter alguma declaração, algo. Fique ligado aqui no YouTube, nas redes sociais aí da Web Rádio Galo. Se tiver alguma coisa, eu posto na hora, tá bom? Então tá aí, gente. Novela chata, mas está próximo realmente. O próprio Pedro Daniel dizendo que já está bem perto de um desfecho. Vamos aguardar e torcer para que seja um desfecho feliz. Ele deu um sorrisinho. Quando ele falou de um desfecho, a novela está próxima de um fim, ele deu um sorrisinho, do tipo, tô sabendo de alguma coisa, mas não posso falar. Eu interpretei dessa forma, tá? Ele deu um sorrisinho meio, sei não. Acho que ele sabe muito bem o desfecho dessa história. Mas enfim, também, enquanto não tá assinado, né? As coisas também não adianta. Tá palavrado. Ele vai, tá? Ele vai mesmo? Vai, beleza. Chega amanhã, não vai mais não, tá? Decidi aqui. Então, enquanto não tá assinado,
não adianta, né? Vamos aguardar. De qualquer forma, a novela tá acabando. Quero saber a sua opinião sobre isso. Comenta aí, deixa o like no vídeo, curte o vídeo, é de graça. Inscreva-se no canal, clique em inscrever-se aí, dá essa moral pra gente. Tamo junto, agradecer a todos pela audiência